Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. Imagine que você foi para uma cidade grande para arrumar uma graninha e ter uma boa vida, mas a história muda. Você é sequestrado por um harém de waifus gasosas, e é obrigado a entrar para a gangue mais bolada da cidade. E se isso não é o suficiente para você, a vilã simplesmente é louca pelo prota, e em qualquer oportunidade, tenta tirar uma casquinha dele. Você tomaria proveito da situação, ou entraria em desespero? É isso que veremos hoje. O anime começa com o prota Tatsumi indo até a capital buscando uma forma de conseguir uma grana para ajudar sua aldeia. Porém o moleque se acha tanto, que já no primeiro dia queria ser o comandante do exército, mas obviamente, ele é rejeitado igual um cachorro de rua. Vai te lascar! Mas agora a coisa fica interessante, já que do nada, Tatsumi é surpreendido por uma waifu com as laranjas no meio da sua cara. E como o belo perverso que é, ele não tira os olhos das duas grandes montanhas na sua frente. Ai, que delícia! Após isso, ela convida o prota para beber, mas agora vem o pior. Ela diz que sabe uma forma de ajudar o prota a ser contratado pelo exército sem qualquer esforço. Basta ele dar o dinheiro dele para ela, que a mesma desenrola essa treta. E sim, como um belo gado doido por laranjas, Tatsumi dá toda a grana dele pra mina, e só depois de 5 horas esperando ela voltar, que ele percebe que levou um golpe. Você é burro, cara, que loucura. E com isso ele aprende uma bela lição importante. Nunca confie em garotas com laranjas totosas. Enquanto Tatsumi dormia na rua igual um cachorro abandonado, outro waifu aparece e o convida para sua casa. E como um belo gado, o que ele faz? Isso mesmo, aceita. Mas dessa vez Tatsumi tira sorte grande, já que a mina simplesmente é mais rica que o dono da NASA. Mas nem tudo são flores. Já durante a noite, os pais de Arya são atacados pelos Night Raid, um grupo de assassinos que atacam pessoas ricas. Porém durante isso, Arya e Tatsumi fogem para um armazém, e com a maior naturalidade do mundo, o guarda pede para ele sair na mão com os bandidos enquanto eles fogem. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Mas ele é completamente ignorado pela mina, já que ela diz que ele não é o alvo dela, e não precisa perder a vida à toa. E mesmo tentando atacar a mina, ele cai igual fruta podre. E como se isso fizesse algum sentido, mesmo caindo no chão o moleque ainda debocha. Ou seja, zero amor à vida. E quando ele ia tomar uma lapada para ficar esperto, outra mina aparece e impede. E era nada mais, nada menos, que Leone, a waifu dos balões enormes que passou a mão na grana dele antes. E Leone diz que vai mostrar a verdade pro prota. E quando abrem o tal armazém, se deparam com vários e vários camponeses. E Leone diz que a família de Arya levava essas pessoas para lá para fazer as piores maldades possíveis. E pegando todos de surpresa, os amigos de infância do prota estavam entre eles. E ao ver que foi descoberta, Arya não se aguenta, e mostra sua verdadeira personalidade. E diz que eles merecem isso justamente por serem pobres. E ao ouvir isso, com uma frieza absurda, o prota fatia a mina em duas. Mas não muda muita coisa, já que os amigos dele também não resistem. Porém após isso, ao ver que o moleque sabe ser frio e calculista, Leone simplesmente arrasta Tatsumi igual um saco de lixo, e faz ele entrar pro grupo. E para convencer o moleque a entrar, Leone simplesmente aperta a cara do moleque entre as suas laranjas. Ou seja, nem para sofrer pelos amigos o moleque tem paz. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E Tatsumi não tem nem escolha, pois como ele já viu o covil deles, a mina dá duas opções, ou entra pro grupo, ou vira defunto. Ou seja, ele aceita como se fosse o maior sonho da sua vida. E logo vemos que só tem gente estranha nesse grupo. Seja uma mina de 1,5 metro que é mais mal-humorada que a sua avó, um Sigma com cabelo de pistola que tem interesse em homens, ou um perverso que fica de olho no relógio para espiar as laranjas de Leone durante o banho. Após isso, a chefe deixa Kami responsável pelo treino do prota. E qual seria o treino que um agente frio e calculista deveria fazer? Isso mesmo que você pensou, caçar um peixe. Porém durante a caça, a Kami veste um biquíni daqueles que deixa o prota de boca aberta. E ele percebe que não foi tão ruim assim entrar nesse grupo. Não gostei, asmei. Após isso, eles finalmente recebem uma missão, que se tratava de finalizar um cara da elite chamado Ogro, que tem executado pessoas inocentes. Porém a Kami acha que o prota não está apto a completar a missão, já que na cabeça dela, ele não passa de um frouxo.
Então o Prota resolve mostrar o porquê de ser o protagonista. Então durante a missão, enquanto Leone e Akame davam uma pisa nos guardas, o Prota atrai Ogro para um beco, onde ele finge pedir um emprego, mas quando mesmo vira as costas, o Prota já logo mete-lhe a peixeira no maluco. Depois de voltar pro covil e mostrar pra Akame que de trouxa ele só tem a cara, a mina simplesmente do nada tira as vestes do Prota daquele jeitão. Ai, que delícia! Mas na real ela só tava verificando se ele não se feriu durante a batalha, e diz que só foi rigorosa com ele antes, porque não quer a morte de nenhum parceiro. E como a bela perversa que é, Leone estraga o momento, e diz que parece que eles já estão querendo outra coisa com ele vestido dessa forma. Dias depois, Tatsumi vai acordar Mini, já que hoje ela tá encarregada de treinar ele, porém ele simplesmente se depara com ela se vestindo, o que não acaba nada bem, já que a mina resolve na bala. Após isso, ela diz que eles vão fazer uma investigação séria e madura na capital, só que não, tudo que a mina faz é obrigar o cara a virar um burro de carga dela o dia todo, e se reclamar, ainda toma uma pisa. Após isso, eles recebem uma missão, na qual se tratava de executar um cara que toma proveito do fato de ser um ministro para sequestrar mulheres e praticar atos maléficos. E com a mira absurda de Mini, a missão parecia um sucesso. Porém eles são surpreendidos por um lutador, então para acabar com ele, Tatsumi o agarra e pede para Mini disparar. E sem dó nem piedade, a mina já logo deixa o cara mais furado que um queijo. E ainda quase leva o Prota junto. Dias depois, Bula queria ajudar o Prota a levantar seu espadão. Então ele é? Mas graças a Deus, eles são interrompidos por Akane, já que eles têm uma nova missão, acabar com Zank, um ceifador que executou tantas pessoas, que acabou enlouquecendo. E para piorar, ele está com uma das fardas, que para resumir, são armas lendárias que dão poderes especiais para quem as obtém, e inclusive, todos do grupo de Tatsumi possuem essas fardas, mas pela má sorte do Prota, ele não terá uma. Porém durante a missão, o pior acontece, o Prota vira o alvo do ceifador, que trata de enganar o Prota usando uma ilusão da sua amiga falecida, e para piorar, a farda de Zank concede o poder de ler mentes e visão de raio-x, ou seja, todos os golpes de Tatsumi são antecipados, até que Akame chega, porém ele não consegue ler a mente dela, já que ela tem a mente totalmente vazia e fria, e nem mesmo se importa com uma ilusão da sua irmã que Zank cria, e assim ela vence a batalha. Dias depois, o treino de Tatsumi é com Cheel, e vemos que ela só recebeu essa função porque é um desastre em literalmente tudo, seja na cozinha onde ela queima tudo, ou até mesmo na faxina, que ela simplesmente sujava mais do que limpava, e quando ele pergunta como ela foi parar ali, ela diz que sempre zombavam dela por ser um desastre ambulante, e a única pessoa que ela confiava e amava, foi atacada por um ex-namorado, e sem pensar duas vezes, Cheel mandou o corno pro caixão, o que deixou sua amiga traumatizada, e ela descobriu que sentia um certo prazer nesse tipo de coisa. Após isso, Tatsumi tenta usar a farda que eles pegaram de Zank, mas como um belo perverso, ele usa a mesma para ver as laranjas das waifus, mas na melhor parte, a farda rejeita ele. Após isso, enquanto chorava no túmulo dos seus amigos, como o belo mimado que é, o Prota é consolado pelo colo de Cheel. Já em uma cena rápida, vemos uma waifu até então desconhecida, que procura um homem que possa servi-la de uma forma diferente. Após isso, durante uma missão, eles vão parar onde Leone foi criada, o que para resumir, é uma péssima ideia, já que a mina tá devendo Deus e o mundo e não quer pagar, porém eles acabam se perdendo, e o Prota fica cara a cara com Seril e Koro, que são nada mais, nada menos, que do exército imperial, e ela ainda tem uma farda, que no caso, é esse cachorrinho estranho. Então o Prota resolve meter o pé, e procurar Leone para completar sua missão, que consiste em resgatar waifus que são obrigadas a trabalhar em locais onde adultos fazem atos que não precisamos mencionar, e digamos que Leone resolve tudo usando bom e velho diálogo. Já depois da batalha, Leone já logo marca território dando uma degustada na orelha do Prota, e diz que se ele virar um homem boa pinta, ela vai ser sua esposa. Porém nem tudo são flores. Durante isso, Mini e Cheel são surpreendidas por Seril e Koro, e vendo que estava levando a pior, devido às habilidades absurdas de Cheel, ela e Koro usam um trunfo secreto,
Ou seja, o cachorrinho simplesmente vira um dogão shapeado, que estava esmagando Minnie como se não fosse nada. Então Shelly interfere e fatia seu braço, assim a salvando, mas durante um momento de distração, Shelly é atingida, e perde a vida ao mesmo tempo que é devorada por Koro. O que deixa Tatsumi sedento por vingança. Após isso, vemos a comandante Sdeff voltando para a capital, para aniquilar a Night Ride, e arrumar um marido para degustar, e ela já logo começa o seu plano, ligando a Night Ride a crimes cometidos pela própria capital. Então antes que eles façam isso novamente, Tatsumi e Bula são enviados a um cruzeiro, onde deveriam proteger um político antes que eles sejam culpados novamente. Porém lá, o prota começa a ouvir uma música ensurdecedora, e logo é atacado por um dos impostores, e o prota quase cai numa armadilha, mas é salvo por Bula, que fatia o impostor no meio como se não fosse nada, mas ele não era o único, já que após isso surge um antigo companheiro de Bula de quando ele servia a Central, e após lutar usando todas as forças ele consegue se sair campeão, porém como último recurso o general injeta veneno do seu próprio sangue no corpo de Bula, o que o deixou incapaz de lutar, sobrando agora apenas o prota contra o músico, que ao tocar a flauta aumenta seu poder de uma forma absurda, mas de último momento, e em seu último suspiro, Bula entrega sua farda para Tatsumi, e usando todo o seu ódio por perder mais alguém, e o poder da farda, Tatsumi liberta uma armadura absurda, e derrota o músico com um único golpe, mas ao mesmo tempo que ele vence a batalha, também perde seu mestre. Após isso, como estão sem Bula para treinar, as garotas sentam nas costas deles para aumentar o peso, e a Kami diz que Leone é mais pesadona por ter balões tão grandes. O que obviamente gera uma lapada das boas, e como também perdeu membros, Sdeff também procura pessoas para o seu grupo, que ela apelida de Jaggers, mas não só isso, ainda por cima, ela quer um marido, e alguém que consiga usar a farda de Shelly que acabou ficando na posse deles. E como descobrem que ela tá promovendo um torneio de artes marciais para achar um homem forte, eles acham que vai ser uma boa o prota participar, já que também seria uma boa grana de prêmio que poderia ajudar sua vila. E como estamos falando de um protagonista apelão, obviamente ele se destaca no torneio, e sem perder tempo, Sdeff já logo põe o prota na coleira, e diz que ele pertence a ela. Houve um equívoco. E ao chegar no quarto, a mina simplesmente exibe suas laranjas pro prota. E quando ela estava prestes a realizar seu objetivo, ele muda de assunto, e sem revelar que faz parte do Night Ride, ele tenta convencer ela a sair do governo, mas ela pouco se importa, e quer mesmo é partir para a ação, mas o frouxo dá outra desculpa, e ela deixa bem claro que se ele tentar fugir, as coisas não vão acabar bem. Após isso, ele é apresentado aos outros como o marido dela, e como um membro da equipe. Já na manhã seguinte, o prota é apresentado a Wave e Kuromi, que inclusive é irmã de Akame, e eles são enviados juntos em uma missão, onde o prota queria aproveitar para tentar fugir, mas acaba iniciando uma batalha com Wave, onde ele acaba levando a pior, e é resgatado por Akame e pelos outros que estão escondidos nas redondezas, e como Wave deixou o digníssimo marido de Sdeff fugir, digamos que ele recebe um castigo nada agradável. Já após isso, os Night Ride são descobertos pelo Dr. Setelish, que criou feras com os sentidos totalmente aguçados, e inicia um ataque que põe o grupo em problemas. Porém, por sorte, a chefe chega com reforço, sendo esse Suzano, que com uma facilidade absurda, derrotava os inimigos como se fossem de papel. E mesmo sendo explodido em pedaços, o cara se reconstrói. Vendo que a situação ficou suja, o doutor injeta uma substância no seu braço que deixa ele maior que a sua avó, mas tamanho não é documento, e só com uma lapada, Akame corta o bichão em dois. Após isso, a chefe apresenta os novos integrantes. A primeira é Chelsea, que digamos que tem a mente mais poluída que um lixão, e Suzano, um homem frio e calculista, mas que tem mania de limpeza, e como a capital aumentou seu poder, os Night Ride começam a se preparar para um futuro combate. Após isso, Lubbock acaba convencendo o prota a espiar Chelsea, mas ele falha miseravelmente, já que a habilidade dela simplesmente se trata de se transformar, então ele é pego com a mão na massa. Após isso, eles partem para o seu novo esconderijo.
E a chefe diz que a missão agora é eliminar os monstros que estão atacando as proximidades da capital. E enquanto Chelsea e o Prota discutiam se isso pode ser uma armadilha dos Jaegers, Suzano simplesmente para a discussão no maior desespero do mundo, só para dizer que o zíper da calça de Tatsumi tá aberto. Tá pensando que eu sou algum idiota? Após isso, enquanto iniciava a caça com Lubok, o Prota simplesmente se separa para procurar nas montanhas, e acaba se deparando com o Sdef que também estava caçando, e só de ver o cara, a mina já logo perde a postura de bandida má, e já logo aperta o Prota contra as suas laranjas, e para ela não descobrir que ele faz parte dos Night Ride, ele diz que só queria uns monstros fortes para lutar, porém eles são interrompidos por um encapuzado, que faz os dois sumirem igual fumaça. E vemos que eles simplesmente foram levados para uma praia, e para testar se não era uma ilusão, a danada já logo larga um beijão daqueles no moleque, porém logo na melhor parte, os pombinhos são interrompidos por um titã bolado, mas lutando juntos, como um digno casal. Eles derrotam ele sem qualquer dificuldade. Minutos depois, enquanto o Prota estava preocupado em como voltar, a mina simplesmente estava desenhando eles dois juntos no caderno. E assim eles passam o tempo, com a Sdef agarrando o Prota, eles colhendo frutas e lutando juntos, o que faz a aproximação deles aumentar a cada dia mais, e ela acaba descobrindo que eles são os únicos nessa ilha que fica ao sudeste, e pergunta se ele quer fazer algo. Mas com um belo frouxo, ele não escolhe nada, então após isso, ela descobre uma forma de voltarem à capital, mas diz que quer aproveitar mais um pouco, e diz que eles só vão embora quando se conhecerem melhor. Então o Prota conta como aprendeu a lutar, e afins. E ela também conta o seu passado, onde diz que cresceu numa terra hostil, onde aprendeu a lei da sobrevivência muito cedo, e também conta que perdeu seu pai muito jovem durante um ataque que sua vila recebeu. E quando entrou no exército, tomou o sangue de um demônio, no qual concedeu seus poderes de gelo. Porém durante a conversa, ela acaba indo atrás de uma criatura, e por algum motivo desconhecido, o portal deles acaba se abrindo, e sem ligar para nada, o moleque simplesmente mete o pé, e deixa a mina para trás.